Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise de fechamento, pregão desta sexta-feira, dia 1º de abril, se iniciando mais um mês e se encerrando mais uma semana. Se você está aqui pela primeira vez, eu já te convido de imediato a se inscrever no canal, ativar aí o sininho das notificações e ficar por dentro de todo o conteúdo existente aqui no canal. E eu esqueci de me apresentar, meu nome é Kaique Stein, sou analista de investimentos credenciado junto à PMEC, faço parte do time de analistas técnicos aqui da Devinvest e vou acompanhar todos vocês neste fechamento. Vou rodar aqui a vinheta, peço gentilmente que você já deixe o seu joinha e se você não é inscrito, já se inscreve aí no canal, tá bom? Então, vamos lá, vamos falar aí de Ibovespa, né? E antes de darmos início, esses serão os ativos analisados aqui, hein, pessoal? Ibov, mini índice, mini dólar, Petrobras, Vale 3, ABCB4, BBDC4, que trava línguas, hein? MGLU3, Natura, SLCE3, eu trouxe esse papel aqui na terça-feira e aí eu fiz questão de trazer ele aqui hoje de novo. CVCB3, PID11, EG3, BR Malls e Apple é a nossa BDR aqui do dia de hoje. Ninguém mais comentou aí sobre BDR, então não trouxe nenhuma além dessa daqui hoje, tá? Então já deixa aí nos comentários, por gentileza, se você tem interesse em alguma BDR para segunda-feira, tá bom? Eu já trago aí para vocês, então, no próximo fechamento, tá? E teve um pessoal pedindo aí alguns ativos, como são muito específicos esses ativos, não são tão líquidos, eu peço por gentileza que vocês solicitem lá no Radar do Mercado, tá? Nas lives todas as manhãs, ficaria muito mais fácil aí de eu conseguir abordar para vocês esses pedidos, tá? Mesmo que você só entre lá, deixa ali nos comentários, depois você volta para assistir, fica marcado lá o ativo, né? Também tem essa listinha aqui do lado, então você consegue voltar no vídeo. Vamos lá, Ibovespa, hein? Ibovespa surpreendendo, não para, né? Não para. 1,31% de alta no dia de hoje, continua dando sequência no movimento de alta. Ameaçou corrigir aqui lá no início da semana, falou, talvez eu corrija, pessoal, estou aqui perdendo uma mínima, estou gerando sinal de topo, posso corrigir em direção à média, posso ficar de lado, mas o que eu quero mesmo é continuar dentro de movimento de alta. E deu sequência, né? Mínimas aqui ascendentes, depois de reverter aqui a sinalização de topo, aquela sinalização negativa, deu essa pancadaça aí para cima. Hoje um marubozu de alta, para quem não sabe o que é um marubozu de alta, é quando aí abre, não tem nenhuma sombra inferior aqui e fecha aí basicamente sem nenhuma sombra superior também. Então basicamente aí um dia tomado pelos compradores aqui no Ibovespa. Então muita força aí sendo apresentada. Gráfico semanal fechando aí com 2% de alta. Terceira semana consecutiva aqui dentro deste movimento. E vale ressaltar que aqui no gráfico mensal pode vir buscar essa região de máxima e muito próximo também já desse fechamento, que seria basicamente ali os 125.323 pontos até a região dos 126.800, tá? Então, basicamente aqui pode vir buscar esses níveis de preço o Ibovespa ainda este mês, tá? Então existe essa expectativa sim. Isso quer dizer que vai continuar aqui no gráfico diário, Kaique? Pode ser que sim, mas ainda continua devendo correção, tá? E aí como seria a melhor maneira então, Kaique, já que nenhum ativo corrigiu basicamente do jeito que a gente gostaria essa semana, né? A gente começa a olhar para entradas pelo gráfico semanal, né? Porque aí ficariam mais fáceis. A gente joga um stop um pouquinho mais longo, pega a entrada no rompimento da máxima de uma semana e tenta pegar a continuidade desse movimento, porque no gráfico no diário não fica tão claro uma correção ali, né? A correção que dura 2, 3 dias acaba não ficando muito claro, acaba não me abrindo a possibilidade de conseguir entrar da maneira que eu gostaria, com uma melhor relação risco-retorno. Então eu acabo tomando um risco um pouquinho maior pelo gráfico semanal em alguns papéis. Como eu mencionei, jogo um stop um pouquinho maior na mínima, abaixo da mínima da semana anterior e tento pegar a continuidade do movimento numa nova superação de máxima, né? Então, basicamente a gente começa aí a dar algum jeito aí de não deixar esse mercado subir e eu não conseguir pegar essa valorização, né? Então,
Basicamente seria isso. Vamos falar aqui rapidamente aqui do mini índice para a gente poder dar sequência nos papéis. Neste momento, alta de 1,26%, também dando continuidade aqui no movimento de alta. Gráfico de 60 minutos, hein? Aqui sim foi bacana porque na análise de fechamento ontem eu mencionei, né, que se abrisse aí dando continuidade nesse movimento de alta, abria a possibilidade de compra, tentando pegar aí a continuidade do movimento, pelo menos até essa região aí dos 121 mil pontos. O fato é que abriu dando continuidade e rompeu de cara, né? E lá no gráfico de 10 minutos deu a entrada aqui na ponta compradora, né, numa sinalização de fundo ascendente. Eu comentei também no fechamento que qualquer sinalização de alta acima de 121 mil pontos ou sinalização de baixa, abaixo aqui desse nível, dessa lateralização toda, abria a possibilidade aqui em cima na ponta compradora e aqui em cima na ponta vendedora. E apareceu lá, né? Eu vou colocar até para vocês aqui no gráfico de 10 minutos. Vejam só a entrada. Deixa eu puxar um pouquinho mais para o lado aqui. Vejam só a entrada que eu mencionei logo no início do pregão ali. Ele vem, retorna até a região de topo dessa lateralização aqui e aí gera a sinalização de entrada e dá sequência no movimento. Aí ele até recua um pouquinho durante o dia, mas dá sequência no movimento de novo. Enfim, bem forte aí o mini índice, continua dando sequência no movimento de alta, fez até aqui amou um pivô de alta, rompendo tudo isso aqui, não só essa máxima também. Ficou de lado aqui, pessoal. Lá na segunda-feira, abriu aí rompendo tudo isso, confirmando o novo pivô de alta, foco aí na ponta compradora, ou ainda corrige aqui, vem, testa essa região de topo anterior, gera novo sinal de fundo ascendente, também abre possibilidade na ponta compradora. Na ponta compradora. Agora, se abrir dentro de um gap de baixa, já perdendo aqui a mínima desse fundo, perdendo aí basicamente este outro fundo, eu já começaria a olhar para ponta vendedora, se testa a região da média móvel e dá sequência nesse movimento de baixa. Então, a mínima aí no 121.520 pontos e melhor ainda se pede essa outra aqui no 121.370, tá? Então, perdeu aqui esses dois níveis de preço. Vale ficar atento aí para uma possível correção um pouquinho maior aí no mini índice. Aí poderia vir aqui buscar essa região do gap, tá? Então poderia vir buscar um pouquinho mais abaixo ali os 120.545 pontos. Mas isso, né, se não perder aqui nem a média, nem essa região de topo que eu mencionei, tá bom? Se perder, perdão. Se não perder, continua focando mais na ponta compradora. Falando do dólar. No dia de hoje, pancada para baixo, 1,8% de queda. Depois dessa lateralização, deu continuidade no movimento, pode dar sequência aí nos próximos dias, vindo para fechar aí abaixo dos 4,70, ou seja, 4,69 aí o dólar. Gráfico de 60 minutos, lateraliza aqui, pancada para baixo, então abre, né, já na verdade, perdão, dando uma pancada aqui para baixo, lateraliza, pede essa região aqui de lateralização e outra porrada aí para baixo. Eu falei lá no Radar do Mercado e o mais legal de tudo que aconteceu aqui no dólar no dia de hoje para mim, tá? Que se perdesse aqui essa região, eu mencionei, né? Eu abriria uma venda aí no papel com stop acima aqui da máxima do candle que realizasse esse rompimento, né? Então esse cara foi o responsável, eu teria aberto aqui essa venda, mencionei lá no Radar, tá, pessoal? Teria deixado o stop aqui e dado continuidade no movimento. Então a gente está falando ali de um movimento de 29 pontos, tá? De 29 pontos, esse rompimento aqui dos 4.724,50. E o que foi legal, Kaique, que você falou? Foi só esse rompimento aí? Não, que no curso que a gente teve ontem da Masterclass, de como operar vendido, eu falei como é que pendura a ordem de entrada. Então, além dali de pendurar o meu stop gain e o meu stop loss, eu falei como é que eu consigo colocar aqui uma ordem de entrada, como que eu penduro. Olha, oscilou abaixo desse nível de preço, eu quero vender minha corretora. Você pode enviar essa ordem para mim? Posso. E aí, o André, meu querido amigo André, aprendeu ali a colocar a ordem e ao oscilar aqui abaixo, ó, acionou a ordem dele e ele conseguiu pegar esse movimento de queda aqui. Ele mandou até o print lá para mim de quanto ele conseguiu na operação. Eu fiquei super feliz por ele. Já tá aí basicamente pago esse masterclass dele, né, com essa operação aí. Então fiquei muito feliz. Outras pessoas também me deram feedback de que aprenderam várias coisas interessantes com relação ao home broker, com relação ao aluguel, com relação à margem de garantia também. Então eu fiquei super feliz aí, tá? Então se você tem interesse em aprender, tá rolando aqui a lista de espera e você pode se inscrever. A gente pensa em abrir uma segunda turma, mas assim, as vagas são limitadas
tá? Igual a primeira turma foi, e agora a gente vai diminuir ainda mais a quantidade de pessoas, tá? Porque a primeira turma durou 2 horas e meia ali de Masterclass, era para durar 1 hora, né? O pessoal acabou ganhando 1 hora e meia a mais aí, então a gente vai diminuir ainda mais esse número de pessoas, tá? Para não durar tudo isso na próxima vez. Fiquei aqui até as 10h30 da noite no escritório ontem. Enfim, deixa eu falar aqui, né? No gráfico de 60 minutos, tá dando continuidade no movimento. Lá no gráfico de 10, pessoal, deixa eu voltar no de 60. Se gerar sinal de alta aqui na segunda, ó, dá para tentar olhar para a compra, tentando pegar um repique até a média e até essa lateralização aí, nos 4.720. Gerou sinal de topo descendente, foco na ponta vendedora, tá? Se abrir dentro de um gap de alta, também dá para ainda pegar algo nesse sentido até essa região, tá? Agora, se já abre aqui em cima, aí eu olharia com certeza para a ponta vendedora, pelo menos ou para fechar a região do gap, ou dar sequência no movimento de baixa, tá? Abriu aqui dando sequência no movimento de baixa, foco na ponta vendedora mais uma vez, tá? Abriu dentro de um gap de baixa, recuou, fechou o gap, gerou sinal de baixa, foco na ponta vendedora. Só olharia para compra, além dessa de repique aqui no sinal de fundo, se gerasse sinal de alta aqui acima dos 4.735, seja lá pelo gráfico de 10 ou aqui pelo gráfico de 60 ou pelo de 15, enfim, qualquer tempo gráfico, se gerar sinal de alta aqui em cima, preferencialmente acima da média também, foco na ponta compradora com viés mais positivo. Por enquanto não é isso que está sendo apresentado aí, né? Falando agora de Petrobras, hein? Petrobras no dia de hoje, queda de 1,32%. Olha lá onde foi bater. Exatamente nessa região de topo que a gente vinha mencionando que poderia buscar aí nos R$ 33,76. Pode apresentar aqui alguma correção nos próximos dias e abriria uma possibilidade de compra num sinal de fundo ascendente aqui para quem está interessado em compra de swing trade no papel. Semanal gerou aquela sinalização de entrada, pode dar sequência aqui também, buscar lá a região dos R$ 35. Vale ficar posicionado aí para quem já realizou essa compra, tá? Para quem está interessado em entrar, eu aguardaria essa correção do curto prazo aqui. Falando da Vale, no dia de hoje, alta de 1,42%, conseguiu aqui superar a máxima dos pregões anteriores, depois de ter gerado essa sinalização de fundo, se mantendo aí acima da região da média móvel. A Vale aqui basicamente bagunçada ainda, tá? No curtíssimo prazo aqui, dentro de uma tendência mais indefinida aí a Vale, tá? Então assim, não consegue dar sequência de maneira relevante aí num possível movimento de alta, né? Então, eu aguardaria pelo rompimento de tudo isso daqui para abrir uma compra tanto de curto prazo quanto de médio prazo aí no papel, tá? A de longo prazo, ou seja, pelo gráfico mensal, teria que aguardar aqui o rompimento dos R$ 103,18 para abrir uma compra lá pelo gráfico mensal, tá bom? Então teria que aguardar isso daí. Neste momento, ficaria de fora aí, só para quem está aqui dentro desde essa sinalização de fundo, stop posicionado aqui embaixo ainda na região dos R$ 93,40. Falando agora de ABCB4, pessoal, no dia de hoje, queda de 0,44%, mais uma vez apresentou um bom movimento de alta durante a sessão, mas recuou, continua aqui dentro desta lateralização, pode ainda apresentar algo nesse sentido nos próximos dias, mas enquanto não perder a média, a expectativa é de poder dar sequência nesse movimento de alta em direção ao nosso objetivo, lembrando que essa é uma recomendação de compra enviada lá dentro do aplicativo DV Invest. Compra de swing trade, né? Compra de swing trade. Vamos lá, dando sequência aqui, vamos falar agora de BBDC4. No dia de hoje, queda de 1% e corrigindo, né, pessoal? Depois de gerar aqui sinalização de topo, olha lá, ó, corrigindo aqui. Então, pode vir, já veio, né, testar a região da média móvel, mas pode vir aqui ainda mais um pouco e ficaria de olho, hein? Gerou sinalzinho de alta aqui na próxima semana. Foco na ponta compradora, tentando pegar algo nesse sentido aqui de um swing trade, podendo levar ele até a região dos R$ 23, seria muito interessante, tá? Então vale a pena ficar de olho aí no papel, tá bom? Para quem está posicionado aí no curto prazo, esse já tinha sido uma sinalização de saída, tá? Se começar a perder mínima aqui, ó, e dar sequência no movimento depois de perder a média, não seria nada bom, tá? Então tomaria cuidado aí até para desfazer a posição. Só tem compra, pessoal, após o sinal, tá? Para quem acompanha no radar do mercado, eu sempre falo, sem sinal não tem compra nem venda, tá? Então não adianta tentar antecipar a entrada, tá bom? Não adianta, a não ser que você tenha uma leitura muito boa, né? Não, eu já fiz a contagem dos candles, já fiz aqui, né, toda a minha análise, vi onde bateu ali no suporte com a média, com o topo anterior, com o fundo anterior. Daqui não passa, vou entrar sem o sinal. Fora isso, aguarde o sinal, tá, pessoal? Aguarde o sinal. Na média aí, você vai ter bons ganhos com isso daí, tá? Aguardando pela sinalização.
Vamos lá, dando sequência, MGLU3, hein? Que dia para Magazine Luiza, que semana também para Magazine Luiza, 7,77% de alta. Dando sequência aqui no movimento de alta, corrige duas vezes, pancada, corrige duas vezes, pancada. Ah, Kaique, como assim corrige duas vezes? É difícil mesmo, pessoal. A gente só vê que foi correção depois que já aconteciam, né? Quando começa a apresentar aqui, a nossa expectativa é que continue dentro dessa correção para a gente entrar depois, né? E não deixa. Aí começa de novo, poxa, agora vai corrigir. E não deixa, né? E aí que eu estava comentando no início do vídeo. Como é que eu faço essa entrada, então? Agora eu tenho que subir o tempo gráfico, né? Eu tenho que olhar o quê? Gráfico semanal, superação de máximo com stop aqui embaixo. Ou seja, eu tenho que aumentar o tamanho do meu stop para eu conseguir pegar esse movimento de alta que vem sendo apresentado na maior parte dos ativos, né? Por quê? Porque o gráfico diário não me possibilita a entrada. Então eu preciso forçar a entrada de alguma maneira, eu preciso forçar a minha entrada no mercado, independente de qual papel seja, né? E aí eu preciso forçar, mas olhando para a parte técnica, né? Não entrar de qualquer maneira. Então aqui eu aguardaria um sinal, né? E esse sinal seria a superação aí dos R$ 7,38 e o stop abaixo da mínima do candle dessa semana, 6,39, tá? Tentando pegar o quê? Pelo menos aqui o tamanho desse candle aí para pagar aí o tamanho do meu stop, né? Então algo nesse sentido aqui. Deixa eu até jogar aí a projeção de alta aqui deste candle, tá, para vocês. Seria basicamente pegar algo pelo menos aqui até os 9,32, tá? Considerando aqui, na verdade até os 8,52, que é o tamanho do candle aqui, e os 9,32 seria ali os 160% dessa projeção de alta aqui, tá? Mas tentaria pegar algo nesse sentido realmente aqui, tá bom? Na Magazine Luiza nos próximos dias. Tinha até um comentário, pessoal, eu não vou lembrar quem deixou aí o comentário e não lembro também qual análise de fechamento que foi, né? Mas a pessoa falou assim: pô, mas você está mudando muito de opinião aí sobre varejo, né? Porque uma hora você fala uma coisa, outra hora você fala outra. Pois é, olhem para a volatilidade desse ativo, olhem para a volatilidade. Muito difícil eu não falar aí, não mudar, né, a minha opinião, a minha análise com essa volatilidade toda. Muito difícil, né? Muito difícil. Se o ativo começa a alinhar para baixo, eu preciso alertar que ele alinhou para baixo. E se o ativo começa a alinhar para cima, eu preciso alertar que ele alinhou para cima também. Então não é, mantenho minha opinião rígida, estável, não vou mudar de opinião, é isso, vai acontecer isso porque eu falei que ia ser isso a primeira vez. Não é assim que funciona, o mercado é de renda variável. Um dia está subindo, vai gerar sinal de topo, vai corrigir, outro dia está caindo, vai gerar sinal de fundo, vai subir. Então a gente precisa, né, fazer análise conforme o preço aponta para onde ele está caminhando. A gente precisa fazer análise da força dos compradores ou dos vendedores, se está superando algum nível importante, se não está, se está respeitando. Então a gente precisa aí sim ser muito maleável com a nossa análise, tá? Principalmente em papéis tão voláteis assim. E está sendo relevante aqui mesmo. Ó. Por enquanto tem 2 semanas de forte alta com candles de alta, né? Mas essa semana aqui foi muito relevante também. Olha só a pressão compradora, né? Uma semana que apresentava queda de 20%, né? Basicamente ali subiu, né? Desde a mínima daquela semana 24%. E desde aquela mínima já são aqui, com o fechamento de hoje, 57% de valorização aqui em 3 semanas. Então assim, não tem como não mudar de avaliação aqui nesse papel, né? Não tem como, infelizmente não tem como. Peço desculpas aí para quem acha que a análise tem que ser só aquela e não pode mudar, né? Não vai ser o meu caso aqui, tá, pessoal? Vou sempre trazer o que eu realmente estou vendo no papel. Então, mantenha aí minha avaliação para vocês, tá? Essa aspiração de máximo abre possibilidade de compra com stop aqui embaixo. Vale ressaltar que é a primeira vez que fecha acima da média móvel desde julho de 2021, tá? Então, é a primeira vez que ocorre esse fechamento aqui acima. Não teve nenhuma outra vez aqui. Então, pode sim apresentar algum repique mais relevante. Inclusive, um mensal aqui já gerou sinalização de fundo, tá? O que apoia ainda mais aí esse possível repique. Falando aqui agora de Natura, pessoal. Natura também apresentando excelente valorização, 7,6%, tá? Teve um leve recuo em direção à média móvel, mas não conseguiu testar aqui, não conseguiu realizar esse teste. E no dia de hoje já superando aqui essa máxima, dando sequência no movimento. E aí, Kaique, como que eu faço? Também pelo gráfico semanal, tá, pessoal? Superação da máxima aqui, possibilidade de compra com stop aqui abaixo da mínima, tá? Então, superação dos 28,13 com stop abaixo dos 25,15. Stop é grande, né, Kaique? Sim, pessoal, stop aí de 10%. Então, assim, não cabe na sua gestão de risco 10%, diminui o valor alocado,
tá? Diminuir o valor alocado para tentar conseguir se posicionar, né? E aí tentar pegar um repique, porque o próximo nível de resistência é essa média, né? Um possível repique, tá, pessoal, de 30%. Então, basicamente a gente vai tomando aí algumas medidas para tentar se posicionar. Falando agora de SLCE3, pessoal, essa daqui foi muito legal, eu trouxe na terça-feira, mencionei para vocês que vinha dentro de uma tendência de baixa e que no próximo dia, ou seja, lá na quarta-feira, se gerasse sinalização de alta aqui, ó, eu abriria uma compra, eu estava recomendando essa compra aí para vocês, tá? Aqui no fechamento, e deu sequência aí no movimento de alta, andou 2 vezes o tamanho aqui do meu stop, tá? Do meu stop, então teria aqui saído já no ganho com 2 vezes o tamanho do meu stop, tá? Então, se não me engano, deu 6 e alguma coisinha aqui de alta, né? Deu 6,45 de alta aqui no papel e a expectativa de poder dar sequência aí nesse movimento, tá? Aqui no curto prazo pode aguardar algo nesse sentido para realizar essa entrada. Se quiser abrir pelo semanal, pode também aqui, né, tentar pegar a superação dessa máxima e a continuidade do movimento. O stop vai ficar um pouquinho grande, mas não teria outra forma, né? O stop é abaixo dos 46,58. Inclusive, eu gostaria de saber aí se alguém abriu essa compra aqui na terça, na quarta, né, no caso, assistiu aqui a análise de fechamento na terça e fez essa compra aí na quarta. Deixa aí nos comentários, eu gostaria muito de saber se alguém aproveitou aqui essa entrada no papel, por gentileza. Falando agora de CVCB3, hein? No dia de hoje, alta de 0,96%. E para quem abriu venda aqui, pessoal, já começa a dar indícios aí de que essa correção pode ser mais lateral, não dure muito tempo e dê sequência nesse movimento de alta. Por quê? Porque foi relevante isso aqui, tá? Quem entrou aqui atrás não está querendo sair. Isso significa que está sendo muito difícil aí uma correção no preço, que é vir aqui em direção à região da média móvel nos próximos dias, tá? Isso quer dizer que é impossível de acontecer isso aqui, Kaique? Não, não é, tá? Inclusive seria bom para quem vendeu, tá? E possibilidade de entrada com uma melhor relação risco-retorno para quem está fora. Mas ficou de lado aqui, pessoal, confirmou o pivô de alta, é saída para quem está vendido e possibilidade de compra para quem está de fora, tá bom? Muita atenção, principalmente para quem está vendido. Olha a força no gráfico semanal. Então, tomem cuidado, tá bom? Falando agora de BID11. No dia de hoje, BID11 apresentando excelente valorização, 7,78%, corrigindo aqui de maneira mais lateral no decorrer dessa semana. Ficou difícil realizar essa leitura por conta aqui das sombras dos candles, né? Mas se a gente, né, não leva elas em consideração, olha como andou de maneira mais lateral aqui, ó, só o corpo dos candles, né? E hoje, dando essa pancada aqui para cima, pode sim dar sequência nesse movimento de alta, tá? Por mais que tenha aqui a região da média móvel pela frente e essa lateralização, a maneira como vem sendo apresentado esse movimento de alta e a sinalização de fundo já apresentada aqui do gráfico mensal, pode apresentar algum repique um pouquinho maior. Então, mesmo que dê sequência aqui no movimento de alta, corrija e dê sequência, corrija, né? Ainda assim, tem uma expectativa de poder dar sequência aí nesse movimento, tá? Então, existe aí a possibilidade também de uma possibilidade de compra aqui nessa aspiração de máxima. É o stop curtinho aqui, tentando pegar a continuidade deste movimento e uma possível, né, reversão aqui de tendência de baixa de médio prazo no papel, tá? É um papel bem volátil, então coloquem menos capital, tá? Lembrando que é uma tendência de baixa também lá de médio e longo prazo, tá? Então tomem cuidado, não vai encher a mão aí, tá bom? Tomem cuidado. Vamos lá, EG3 neste momento 2,57% de alta, depois aqui de uma lateralização, confirmando aqui uma nova aspiração de máxima, dando sequência nesse movimento. Para quem abriu compra aí, show de bola, stop posicionado aqui embaixo, eu mencionei no radar de mercado sobre esse papel essa semana, stop ali abaixo dos 42,72, expectativa de dar continuidade nesse movimento. Kaique, queria entrar, semanal também, tá, pessoal? O candle aqui é grande, mas com a volatilidade do papel é menor, o stop aqui fica menor, tá vendo? 3,6%. Né? Seria uma possibilidade aí, tá? Tentar pegar a continuidade desse movimento. Então, superação de máxima aqui com stop aqui embaixo, tá? Falando agora de BR Malls. No dia de hoje, BR Malls aqui apresentando bela valorização, 4,53% de alta. Depois de um novo movimento de alta aqui, ó, testou a região de resistência, apresentou um repique até a média, testou a média no dia de ontem e sinal de fundo ascendente aqui no dia de hoje. Possibilidade de compra, stop aqui embaixo, mencionei no radar do mercado hoje que estava abrindo essa compra aqui, tá? E expectativa de dar continuidade nesse movimento. Kaique, quero entrar. Superação de máxima aqui na próxima semana, com stop aqui embaixo, tentando pegar aí um novo
Pivô de alta também pelo gráfico semanal, tá, pessoal? Então, superação dos 9,71 com stop abaixo dos 9,24, tentando pegar aí a continuidade deste movimento de alta. Próximo nível de resistência mais relevante, lá nos 10,45. Depois dele, Kaique, lá na região dos R$ 11,80, tá? Então vale a pena ficar de olho nesse papel aí também. E por fim, Apple, pessoal. No dia de hoje, queda de 2,34. Ontem que deu essa pancada aqui, parou na média. Hoje abriu dentro de um gap de fuga, tá? O que é o gap de fuga, Kaique? É quando eu fujo de um suporte ou de uma resistência. No caso aqui eu estou fugindo do suporte, que é a região da média móvel. Então a expectativa agora torna-se o movimento de baixa em direção a esse fundo mais uma vez lá nos R$ 76,85. Puxa vida, cara, que eu estou comprado no curto prazo. Então gerou sinal de saída. Mais uma perda de mínima é mais um sinal de saída. Semanal foi bater lá na região da média móvel, recuou e já perdeu a mínima da semana anterior. Então todo cuidado é pouco aí agora, até para quem está comprado no médio prazo, tá bom, pessoal? Então tomem cuidado aí. Então é isso, muito obrigado pela atenção de todos vocês, desejo um excelente mês de abril, um excelente final de semana, aproveitem aí para descansar, logo menos não, né? Neste final de semana eu já envio para vocês ali a carteira exponencial para a próxima semana. Vale ressaltar que já foram enviadas todas as carteiras mensais, carteira perspectiva, carteira ações Mundi, carteira de fundos imobiliários, carteira de ações fundamentalista, carteira ali, título soberano vai ser enviada na próxima semana, se não me engano. Tem uma nova carteira de dividendos lá dentro do aplicativo DV Invest também. Então tem muita coisa boa lá dentro, tem muita atualização. E segunda-feira estaremos disponibilizando o novo aplicativo da DV Invest. Então você que já teve o cadastro algum dia vai receber 30 dias gratuitos para conhecer o nosso novo aplicativo e usar mais uma vez aí todas as nossas recomendações por 30 dias, tá? Então fiquem de olho no e-mail de vocês. E você que nunca fez o cadastro dentro do aplicativo, se cadastra para poder ter acesso aí por 30 dias gratuitos também ao novo app, tá bom? Fica aqui a minha dica para vocês. Um grande abraço, a gente se vê na segunda-feira mais uma vez. Até mais, pessoal!